Vazou um vídeo grave, né, do Lula, gravíssimo, na verdade, de Lula ao lado de ditadores. Na época das eleições, nós éramos totalmente proibidos de mencionar que Lula tinha algum vínculo com ditadores mundiais. Pois bem, agora a máscara caiu e foi revelado aí um vídeo para o mundo onde mostra que Lula está bem alinhado. Inclusive, ele estava no evento onde o Putin e outros ditadores do mundo mostraram seus arsenais de guerra, onde irão ali tirar, ceifar as vidas de pessoas inocentes. E o Lula estava aplaudindo ao lado de ditadores mundiais. Vou trazer esse vídeo explosivo para vocês, mas antes eu peço, claro, deixa o like, compartilha ao máximo e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, tá? Sem enrolação nenhuma, já vamos direto para essa matéria gravíssima. O mais interessante é que o general Mourão ele resolveu aparecer, né? De uma hora para outra ele resolveu aparecer, dar o seu depoimento, falar o seu posicionamento diante deste vídeo de Lula ao lado de ditadores. Olha só isso na sua tela, vamos lá. Como é perigosa essa atitude do nosso presidente, reitero, comandante em chefe das Forças Armadas, reiterada nessa viagem despropositada, comprometendo o futuro do país, daqui por diante, passível de ser tomado como aliado de autócratas assassinos, inimigos da paz mundial, da liberdade dos povos e dos direitos humanos. Neste momento, em que se desencadeia uma guerra comercial sem precedentes, o alinhamento geopolítico do Brasil com inimigos declarados do Ocidente, sem motivos que o justifiquem, a não ser a ideologia, é, para dizer o mínimo, uma temeridade. Uma temeridade? Eu não vi isso na época que você falou que... Você que passou a faixa, né, presidencial para ele, você falou que ele iria ser um ótimo presidente. Inclusive, você estava muito sumido, né, Mourão? De uma hora para outra, você resolve aparecer. É no mínimo estranho, né? É no mínimo estranho, hein, Mourão? Conta dessa viagem a Moscou pode vir a ser uma surpresa mais salgada do que a causada por uma mera bravade terceiro-mundista. Virar as costas à vitória do Brasil, historicamente celebrada no dia 8 de maio, hoje, lá no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro, para ir comemorar a da Rússia no dia 9, tomar por milicos os pracinhas, o povo em armas que defendeu a honra da nação, e não ter em conta os riscos desnecessários a que expõe o país com decisões, atos e pronunciamentos impensados, não são os piores esquecimentos do nosso presidente. Quando se posicionar ao lado da pleiade de ditadores na Praça Vermelha, o presidente, com certeza, terá esquecido de qual país ele representa. Aqui fica, como minhas últimas palavras, a minha homenagem a todos aqueles que combateram na Segunda Guerra Mundial. Aqueles que com seu sangue regaram o solo italiano. Tá chorando? 458 brasileiros lá tombaram e mais de 2.000 foram feridos em combate. Parece que foi em vão, né, Mourão? Parece que foi em vão, né? Tá chorando o Mourão, gente. Que dó. Ele tá chorando pelos pracinhos que perderam suas vidas na Segunda Guerra Mundial. Ele tá chorando. Será que adiantou alguma coisa, Mourão? Essa luta toda aí? Pro presidente da República, que você se silenciou na época, inclusive, você não tá envolvido em nenhum inquérito, né? Estranho isso. No mínimo estranho. Você não tá envolvido com nada de negócio de golpe, imaginário. No mínimo estranho isso aí. Mas tá chorando, né? Mas é importante, como senador, ele se prontificar agora a tomar um posicionamento. Isso aqui é válido, tá? A gente tem que tirar o chapéu para ele, mesmo todos os erros que ele tem cometido. Esse posicionamento como senador da República, neste momento que o Brasil vive uma das maiores crises, com um presidente totalmente desqualificado, que não honra o nosso Brasil, muito pelo contrário, ele faz o Brasil passar vergonha. Este posicionamento do Mourão deve ser bem recebido por nós, tá? Mas não se esqueçam, eu desconfio muito desse cara. Ficaram muito tempo esquecidos.
Somente em 1960 foram transladados os corpos que tinham sido sepultados no cemitério de Pistoia e retornaram ao nosso país e estão hoje lá no monumento no Rio de Janeiro. Hoje, temos pouco mais de 50 daqueles 25 mil homens e mulheres ainda vivos. A eles, a nossa homenagem. O seu discurso, né, é importantíssimo. Outra aí que pisou na bola para os brasileiros, para o Brasil, para a nossa história. Comemorar o Dia da Vitória, o dia em que países da Europa, aliados, Estados Unidos e o Brasil, que também mandou os seus brasileiros, os seus soldados para irem lá lutar pela liberdade, por tudo que esses países queriam, pela democracia, liberdade, enfim, um mundo melhor, um mundo que não ficasse na mão de ditadores que causaram uma desgraça enorme ao mundo. Então, hoje é dia realmente de enaltecer todos aqueles que lutaram, mas em especial os nossos brasileiros, os nossos pracinhas, e que quando a gente vai à Itália e vai a Montese, a Pistoia, a gente vê o que eles dispensam de honrarias a esses brasileiros que lá lutaram pela liberdade do Ocidente. É isso aí, a gente deve dar honra a quem tem honra, né? Esses soldados lutaram bravamente a Segunda Guerra Mundial, morreram, perderam suas vidas, mas, voltando aqui para o Lula, olha só a falta de responsabilidade, mais uma vez, que esse presidente coloca o Brasil no eixo do mal, né? Ele coloca o Brasil novamente aliados com pessoas que são declaradamente inimigas dos Estados Unidos. Ele se coloca ao lado de ditadores. Isso mostra mais uma vez o lado que o Lula se encontra, o lado que o presidente do Brasil, o atual presidente do Brasil, se encontra neste momento. Quando o Mourão diz assim, o nosso presidente, eu não considero. Ele pode até ser, o cargo dele dá esse direito dele ser o meu presidente, mas ele não me representa em nada, em absolutamente nada. E vocês que estão em casa também, vocês que estão me assistindo aí do chat, coloca aí no chat, por favor. O Lula representa o Brasil realmente? O Brasil lutador, o Brasil patriota, o Brasil de pessoas guerreiras, o Brasil de pessoas de bem? Ele não representa, só o que esse cara representa, junto com a galinha, ou com a esposa dele ali do lado, é realmente o fracasso que o nosso país se encontra. Mas a gente pode reverter esse jogo. A gente pode fazer com que o nosso Brasil se reerga e a gente muda a situação do nosso país. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Vamos lá, pessoal, seguindo aqui para mais matérias. Olha só que matéria. Isso aqui traz um sopro de esperança ao nosso Brasil, né? Moraes arquiva o inquérito contra Silveira. Procedimento aberto em 2021 apurava supostas violações à tornozeleira eletrônica que o então deputado federal teria cometido. Será que isso aqui significa que o cara está dando um passo para trás? Será que significa que o Moraes está dando um passo para trás? Será que isso aqui é, sei lá, medo de sanções? O que vocês acham que significa isso aqui? Eu, na minha opinião, isso aqui é querer mostrar que ele não é ditador. Neste momento, ele está querendo, ele está modificando penas que ele deu, né, para pessoas. Já deu a prisão domiciliar para o Roberto Jefferson, né? Para Débora de Oliveira, depois ela foi condenada, né? Tantas coisas que ele fez nesses últimos dias aí demonstram só que o cara tá com medo, sim. Ele fala que ele não tá com medo, faz chacota, faz piadinha, mas isso mostra que ele não tem nem um pouco, ele não tem nem um pingo de coragem, ele tá com muito medo, não é isso? O ministro Faraó arquivou um inquérito contra Daniel Silveira. Trata-se do procedimento aberto por Moraes em 2021 para apurar mais de 30 supostas violações do ex-deputado à tornozeleira eletrônica em 22.
o inquérito chegou a ser prorrogado por mais 60 dias, em virtude do que teria sido desrespeito à decisão do STF à época. Moraes determinou novamente a prisão preventiva em 24 de junho daquele ano. Preso inicialmente 17 de fevereiro por ofensas ao tribunal, Silveira estava em regime domiciliar desde 14 de março. Abre aspas. Tendo o Ministério Público Federal requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária ou a título originário, sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas, escreveu Moraes em decisão assinada na semana passada. Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e defiro o arquivamento desta investigação. Ao requerer a Moraes o arquivamento do procedimento, o PGR observou que a violação ao monitoramento eletrônico pelo investigado foi remediada por meio de decretação da sua prisão preventiva, em decisão proferida em 24 de 6 de 2021. Assim, excluída a tipificação criminal do fato. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo arquivamento dos autos. Então é isso que eu estou falando para vocês. É exatamente isso. Ele quer passar, né, uma máscara de que ele não é ditador, que muito pelo contrário, que ele é muito maleável em suas decisões, né? E aí o PGR também está indo na mesma linha. Vocês podem perceber que daqui em diante, algumas das penas que ele proferiu vão ser remediadas, ou vão ser, como que fala? Que eu não sei o juridiquês. Vão ser revistas as penas, não é isso? Vão ser revistas as penas e provavelmente algumas pessoas aí devem sair da prisão nos próximos dias, isso porque as sanções estão se aproximando cada vez mais. Fica até o final da live que eu vou mostrar para vocês. O Paulo Figueiredo trouxe informações exclusivas sobre as sanções. Parece que daqui a algumas semanas já pode sair as sanções. Fiquem aí que eu vou mostrar para vocês já já. Antes eu preciso dar um recado importante para vocês. Vocês sabem que o canal tem passado por um problema, uma dificuldade extrema. E eu conto com a sua ajuda neste momento para fazer com que o meu trabalho continue no ar. Como que você pode fazer isso? Fazendo um Pix de qualquer valor no Pix que se encontra na sua tela. pixmariorobert@gmail.com. Você pode fazer com que esse canal continue no ar e o meu trabalho seja visto, continue sendo visto por milhares de pessoas, tá bom? Você fomentando o meu trabalho, você acreditando que o meu trabalho é importante para o Brasil, você faz com que esse trabalho, esse aqui que é o meu sustento, é o meu trabalho, continue firme, forte e eficaz na rede social, tá bom? Qualquer valor que você puder, pixmariorobert@gmail.com, você pode fazer uma doação aí para o Mário Robert, tá ok? Vamos então seguindo aqui, porque tem mais notícias animadoras para nós, tá? Vocês viram que nos últimos dias o André Mendonça também, ele tem ido para cima, né? De certa forma, ele tem afrontado, né? E investindo num contra-ataque contra o ministro Faraó do STF. Não somente ele, mas também o Imenso, né? O André Mendonça parece que ele percebeu que ele é um cristão, né? Ele percebeu que ele é, além de cristão, ele é pastor, ele é um líder espiritual de várias pessoas, e ele precisa mostrar a coragem que ele prega nos púlpitos da igreja. Ele precisa mostrar que ele tem essa coragem, que Deus não tem nada com quem é covarde, Deus não quer nada com quem é covarde. Quem é morno, Deus vomita da boca. Entendeu? Ser quente ou ser frio, morno, vou vomitar-te aí da minha boca. É isso que diz a palavra de Deus. Então, o André Mendonça, acho que ele colocou a cabeça para funcionar. Realmente, o espírito de ousadia de Deus deve ter tocado nele. E ele percebeu que ele tem a mesma toga preta nas costas do que o Moraes. E aí ele resolveu agora investir aí contra os desmandos desses ditadores. Vamos ouvir, então? A Revista Oeste traz essa notícia para nós. Vamos lá. E no Supremo, na quinta-feira, os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça trocaram farpas durante o julgamento que analisava a obrigatoriedade de inscrição na OAB para advogados públicos. Moraes, que participava de modo remoto, se irritou por conta de uma intervenção de André Mendonça.
Eventualmente, se a OAB fosse contrária a determinado advogado-geral da União, estabelecesse um procedimento disciplinar e cassasse a OAB desse advogado-geral da União, imediatamente ele perderia o cargo. Não, isso não acontece. Obtido mediante concurso. A parte de corregedoria está garantida à AGU, só permite-se a parte. Então, exatamente o que ocorre é que, como não há essa obrigatoriedade, se faz um monte de pequenas gambiarras. Não, isso pode, isso não pode, aquilo pode. Não, é muito perigoso subordinar uma instituição de Estado a qualquer outra ordem, ou seja, a qualquer outra instituição que tem interesses privados também. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. Ministro André, posso continuar? Eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, prestei atenção, se Vossa Excelência permitir, eu continuo. Tá, então, Alexandre, uma divergência. Nossa! Ela ficou nervosa! Nossa! Soltou a franga, meu Deus do céu! Ele ficou, olha, tô passado, viu, gente? Ele ficou muito nervosa. Meu Deus do céu, saiu até fumacinha da careca dele. Tá, então, Alexandre, uma divergência entre o ministro Alexandre de Moraes e André Mendonça. Lembrando que André Mendonça foi da AGU, foi advogado-geral da União, acho que foi de 19 até abril de 2020, no governo de Jair Bolsonaro. Professor Marcília, estranha sempre, e qualquer pessoa estranha essa distância num julgamento propiciada pelos meios digitais. Agora temos aí uma discussão de um que está no telão, o outro está lá presente. Fica estranho, né? Na justiça. Aqui na reportagem, no jornalismo, é exatamente precisa disso, porque o repórter tem que estar à distância, mas fica estranho, né? Além de tudo, estão discutindo a subordinação de um agente do Estado a uma instituição de Estado e da nação, uma instituição que é fiscalizadora também das leis por obrigação, pela sua obrigação original, né? E talvez desperte aí a história do absolutismo do Estado. Não, o Estado existe para prestar serviços. E há uma hierarquia, um respeito à autoridade do Estado para manter a paz social. Agora, no fundo, o Estado é dependente da nação, depende dos impostos da nação e tem a obrigação de fornecer serviços à nação. O Estado não pode ser absolutista, não pode ser autoritário, né? E tem que respeitar. Se a OAB descobre que alguém da advocacia da União em algum lugar não está à altura da advocacia, que tem que ser exemplar, por que não a OAB não poder cassar o registro dessa pessoa? Vai fazer outra coisa, se é funcionário público, vai fazer outra coisa, então, mas na advocacia, se ele não honra a advocacia, é justo que a OAB tire. Mas, enfim, a gente está discutindo a discussão entre eles, que é algo saudável, mas fica esquisito que um esteja distante e o outro ali esperando estar de cara a cara, olho no olho, que é muito mais interessante, realista, né? Torna Gostei, embate Garcia, de ideias, que é uma coisa muito saudável e produtiva, mais realista, olho no olho. Concordo com o Alexandre Garcia, bicho. Eu concordo com ele em número, gênero e grau. É melhor quando é olho no olho, né? Esses embates, né? É mais emocionante. Mas é isso que eu falei para vocês, né? A gente tem que reconhecer que o André Mendonça ele está se esforçando bastante, né? O André Mendonça ele tem feito algumas coisas que nos surpreendem. Ele já não é mais, eu já não posso mais considerar ele como um mudinho do STF, apesar de ele ainda não ter desfeito algumas coisas que o Alexandre de Moraes fez. Quando ele começar com a mesma caneta na mão
ele sabe que ele tem um poder e ele começar a anular, né, condutas indevidas do faraó do Brasil, aí eu vou falar para vocês, olha, o André Mendonça realmente ganhou o nosso respeito. Mas enquanto ficar só nesses embates e tal, já é uma coisa, né? A gente não pode reclamar, porque ele era mudinho. Já é uma coisa ele tá tendo esses embates e ensinando sobre direito a esse cara que não sabe bosta nenhuma de direito, tá? Era um advogadinho aí de porta de cadeia, não sabe nada de direito. Então é bom demais o André Mendonça tá colocando aí para cima desse faraó. Bom, pessoal, deixa o like, compartilhe ao máximo e eu preciso que você se inscreva se você não for inscrito para aumentar o número de inscritos aqui do canal e você também não perder nenhuma notificação, tá? Sempre deixa lá as notificações para você receber todas as notificações do canal. Eu tinha dito para vocês que vocês podem ajudar no Pix o canal, mas também tem outra forma, tá? Você pode se tornar membro por apenas R$ 1,99 por mês, menos do que um cafezinho, e também você pode dedicar, né, uma membresia a alguém, presentear uma membresia do canal para alguém. R$ 1,99 por mês. Você ajuda pra caramba aqui o canal também a se manter. O link vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Na descrição dessa live para você clicar e se tornar membro e presentear também outras pessoas. Vamos lá, pessoal. Tem outra matéria aqui interessantíssima para passar para vocês, que é esta daqui, ó. Careca do INSS usava saque para sustentar fraude na Previdência. Sempre um careca, né? Aí, ó, o Gabriel tá aí no chat aí, ó, sempre um carequinha, né? Careca do INSS, esse aí, agora. Usava o saque, né, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, para sustentar fraude na Previdência. Atendentes foram treinados, olha só como que a bandidagem evoluiu. Atendentes foram treinados para conter queixas de aposentados lesados com descontos não autorizados. Ou seja, haviam já denúncias e mais denúncias de aposentados que estavam tendo seu dinheiro descontado. Só que as atendentes ou os atendentes, né, dos call centers do INSS, eles eram treinados justamente para não responder à pergunta dos aposentados. Ou seja, para ignorar ou para dizer assim, ó, a gente vai tentar ver aqui o que a gente vai fazer aqui no problema do senhor, o senhor nos dá 7 dias que a gente vai retornar. Nunca mais retornava. E as pessoas eram lesadas, continuavam sendo lesadas. Eles até, muitas das vezes, os idosos, né, ou os parentes dos idosos que ligavam para o INSS para saber sobre esses descontos, eles eram tão ignorados que eles até desistiam, né? Porque pensa assim, caramba, é tão pouco, eu não vou ficar me desgastando por causa disso, não. Não vai resolver nada. É pouco para eles. Para os aposentados, é muita coisa. Muita coisa. O golpe dos descontos indevidos em aposentadorias do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, que pode ter desviado 6,3 bilhões, contava com uma rede organizada de telemarketing para aplicar a fraude e gerenciar as reclamações. O portal Metrópolis divulgou as informações nesta segunda-feira, dia 12. As centrais de atendimento operavam como um verdadeiro saque de irregularidades. Elas atendiam milhares de aposentados que denunciavam descontos feitos diretamente na folha de pagamento sem qualquer autorização. Uma ex-funcionária de um desses call centers revelou ao Metrópolis como os operadores eram orientados a responderem às queixas. Segundo ela, a resposta seguia um roteiro padronizado e o objetivo era conter a insatisfação dos beneficiários. A atendente, que trabalhou até abril nas empresas Calvox e True Trust, detalhou que a maioria dos clientes lesados nem sequer sabia que havia autorizado qualquer filiação. Os chefes destruíam os operadores e a alegar... Destruíam não, desculpa. É que é tanta destruição no PT com essa falcatrua aí que a gente só pensa em destruição, né? Os chefes instruíam os operadores a alegar que os beneficiários aderiram por meio de links enviados por WhatsApp, chamadas telefônicas ou durante a contratação da
Então tá aí, pessoal. Mais uma bomba, mais uma falcatrua vinda do INSS e vinda da falcatrua do governo petista. É o que eu digo para vocês todos os dias e repito. O PT, por onde passa, ele destrói absolutamente tudo. Tudo. O que a gente precisa como patriotas, o que nós como patriotas precisamos é continuar lutando. E como lutar? Com armas? Não, a gente não fala sobre isso. A gente não essa discussão sobre luta armada só vem da esquerda. Essa discussão sobre tomar o poder através de violência é coisa de MST, do PT, né, desses puxadinhos da esquerda maldita. O que eu quero para o meu país é que o meu país seja sábio diante do conservadorismo. Porque muitas das vezes a gente é conservador, né, e a gente não sabe o porquê. De onde veio o conservadorismo? Por que eu sou conservador? Por que eu sou de direita? E a gente precisa cada vez mais de estudar. É isso mesmo. Estudar, nos aprimorar no nosso conhecimento, né? Porque conhecimento é melhor do que dinheiro, pessoal. Conhecimento é melhor do que dinheiro, porque você, com conhecimento, você pode chegar longe. Você pode